E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tomo a Escritura, que se encontra na segunda carta apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versos 5 ao 8. Nesta manhã vamos falar sobre o amor fraternal. Existem vários tipos de amores, né? Sendo o mais baixo deles o Eros, é o nível mais baixo de amor, e o mais alto é o Ágape, que é o amor de Deus. Então, existem vários tipos de sentimentos, que é o Estargoi, o Philéu, o Eros, o Ágape. Para cada uma dessas coisas, a gente traduz cada uma delas com a mesma palavra, amor. Mas são tipos diferentes de amor, né? Então, o mais baixo deles é o Eros. O mais alto é o Ágape, que é o amor de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o amor fraternal, que é o amor entre irmãos. Essa palavra fraternal vem do latim fraternus, né, que deriva ainda de uma linguagem ainda mais antiga, o indo-europeu. Mas tudo bem, a gente não está aqui para estudar etimologia, estamos aqui estudando a palavra de Deus. Então, o amor fraternal é o amor entre irmãos, e o profeta fala: amor fraternal é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente pode ver isto na Escritura. Pedro perguntou a Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes eu perdoarei meu irmão em um dia? Até 7 vezes? Jesus Cristo disse: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, isto nos coloca no canto da parede. Muitas vezes o ser humano não consegue perdoar a pessoa por ter errado uma única vez, quanto mais 70 vezes 7. Mas eu gostei da definição que o profeta deu para amor fraternal. Ele disse que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isto é conhecido também como empatia. Empatia é exatamente isso, a habilidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro. Ser humano normal, porque o psicopata, ele não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. O que caracteriza uma pessoa ser psicopata segundo a psiquiatria, o que define uma pessoa ser psicopata é a ausência de 3 sentimentos nobres, que primeiro, a ausência de empatia, que é exatamente isso, a capacidade de se colocar no lugar do outro. A ausência de altruísmo, ou seja, fazer o bem simplesmente para ver a pessoa estar bem, sem nenhuma recompensa. Uma pessoa normal, às vezes, ela gosta, vamos pegar o exemplo mais exagerado, de um pai, de uma mãe. Os pais, eles fazem o bem para os filhos sem esperar nenhuma recompensa. Eles ficam felizes simplesmente em ver os filhos felizes. Agora, o altruísmo não é algo somente de pais para filhos. Altruísmo é a capacidade que o ser humano tem de desejar o bem
para o outro, para o seu semelhante, independente de quem seja. Então, o psicopata, ele não tem altruísmo. Então, o psicopata, ele não tem altruísmo, ele não tem empatia e ele não tem remorso. Ele simplesmente não sente remorso. Essas 3 características definem um psicopata. Mas, voltando aqui para a fraternidade, o amor fraternal é exatamente isso, a capacidade de se colocar no lugar do outro, mesmo sendo desprezado por aquela pessoa, mesmo sendo incompreendido, porém você simplesmente, independente se aquela pessoa gosta de você ou não, você quer o bem dela. É o nosso caso. Não importa se uma pessoa nos faz o mal, se uma pessoa nos apedreja, não importa o que a pessoa nos faça. Nós não desejamos que ninguém vá para o inferno. Nós não desejamos. Por que não? Porque nós temos amor fraternal, nós temos a capacidade de nos colocar no lugar daquela pessoa e nós não queremos que ela sofra no inferno. Por exemplo, nós temos como os homens mais cruéis, Hitler, Stalin. Na atualidade, um dos homens mais perversos é o Vladimir Putin. Embora ele seja uma pessoa muito simpática, carismática, sorridente, trata todo mundo bem, com muita educação e simpatia, porém, ele manda milhares de pessoas, para a morte, simplesmente para obter um pedaço de terra. Há quanto tempo essa guerra da Ucrânia vem se arrastando? Quantas pessoas já perderam a vida por causa de Vladimir Putin? Mas você deseja que ele vá para o inferno? De forma nenhuma. Nós não desejamos isso. Embora ele mate muitas pessoas indiretamente, mas mesmo assim nós queremos o bem dele, nós queremos a salvação dele. A gente quer que ele pare. A gente quer que ele pare de matar pessoas. Se para as pessoas pararem de morrer, se a morte de Vladimir Putin impedisse a morte de milhares de outras pessoas, claro, eu preferiria que uma pessoa só morresse para que milhares não morressem. Então, claro, preferiria que a vida dele fosse tirada, se esse fosse o único meio dele parar, de mandar jovens para a morte. Mas mesmo assim, de maneira nenhuma, eu desejo que ele vá para o inferno. Claro que não. Por que não? Porque simplesmente nós temos amor fraternal, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e nós não queremos que ninguém sofra. Eu tenho pessoas que me atacam, claro, mas eu não quero que nenhum inimigo meu se perca. Eu quero que todos os meus inimigos sejam salvos, todos, sem exceção. Sem exceção. Eu quero que todos os meus inimigos sejam salvos. Pessoas que falam bem e pessoas que falam mal. Fala mal de mim, eu quero que seja salvo. Então, o amor fraternal é isso. É um amor, é uma capacidade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro. É algo que o psicopata não tem, né? A gente já citou isso. Mas Deus, Ele nos deu esse amor, essa capacidade de não julgar a quem quer que seja, não condenar a quem quer que seja. A gente vê muitas vezes as pessoas pedindo justiça, querendo que esse ou aquele morra e falando que isso é justiça. Não é justiça. O diabo engana as pessoas, coloca nelas um sentimento de vingança
E para legalizar esse sentimento de vingança, o diabo dá a esse sentimento de vingança, dá o nome de justiça. Mas não é justiça, é vingança. Mas nós não queremos vingança. Nós não queremos nem mesmo justiça. Nós queremos misericórdia. O profeta disse: eu não quero a justiça de Deus. Eu não poderia suportar a justiça de Deus. Se ele não poderia suportar a justiça de Deus, imagina eu, imagina você. Pela justiça de Deus, nós seríamos julgados corretamente com justiça. Mas você deseja encarar o trono branco? Você deseja encarar o trono de Deus para ser julgado com justiça? Não, eu não desejo justiça, eu desejo misericórdia. E se eu quero misericórdia para mim, eu quero misericórdia para todos, inclusive para os meus inimigos. Eu desejo misericórdia, porque se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina claramente, é sobre o credor incompassivo. O credor incompassivo, Jesus conta daquele homem que foi preso, levado diante do seu senhor, a quem ele devia muito. E então ele suplicou: por favor, não me mate. Se você me der um tempo, uma oportunidade, eu vou te pagar tudo que devo. Ele se humilhou, suplicou ali, se ajoelhou e suplicou de uma maneira tão envolvente, contagiante, que aquele senhor ficou com dó dele, teve misericórdia dele, falou: tá, pode deixar. Eu perdoo toda a sua dívida. Pegou as notas ali e rasgou tudo. Falou: pronto, você pode ir embora, você não me deve mais nada, pode ir embora. E ele saiu dali, e quando ele encontrou alguém que o devia, ele pegou aquela pessoa e começou a bater, exigindo que aquela pessoa lhe pagasse a dívida, e disse que se ele não pagasse tudo que devia para ele, que ele ia ficar preso, não ia sair de lá até que pagasse o último centavo. Ora, os servos do senhor rico, que tinha visto esse homem mau ser perdoado, foi lá e contou para o senhor rico. Falou: olha, aquele homem que o senhor perdoou, ele encontrou um outro homem que devia a ele e prendeu, está batendo, e disse que vai manter ele preso e não vai sair de lá enquanto não pagar até o último centavo. Então aquele homem rico, que tinha perdoado aquele homem mau, mandou trazer ele de volta. E ele foi levado de volta e o homem disse: você não me devia muito? E como você não tinha como me pagar, eu não perdoei a sua dívida. Agora você encontrou um pobre coitado que te deve e não tem como te pagar. Não devia você fazer com ele a mesma coisa que eu fiz com você, perdoar a dívida dele também? Mas ao invés disso, você está torturando o homem? Pois então agora, a dívida que eu te perdoei agora é reativada. Você agora vai preso e você não vai sair de lá até que pague até o último centavo. E o Senhor Jesus Cristo disse: assim também o Senhor Deus fará a todo aquele que não perdoar ao seu irmão. Então, perdoar é uma habilidade de quem consegue se colocar no lugar do próximo. E isto é um fruto do amor fraternal. E se você não consegue perdoar de coração, perdoe ao menos por inteligência, porque o Senhor Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele disse: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus disse: da medida com que você julgar o outro, você será julgado. E Jesus disse: não julgueis e não serão julgados. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.